Via Justiça de hoje, nós vamos falar sobre a lei do superendividamento, que está em vigor desde o começo de julho. Nossos convidados, o juiz Alanir Rabeca, do Juizado Especial de Barbacena, e o deputado Bartô, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Alanir, pergunto para o senhor, qual a análise que o senhor faz desta nova lei? Primeiro, eu gostaria de externar, né, a satisfação de estar aqui nessa via tão respeitada, para tratar de tema aí tão atual e, por que não dizer, tão palpitante. O espírito da lei, na verdade, é evitar a exclusão social do consumidor. Tanto é verdade que logo no início ele acrescenta incisos, né, o artigo 4 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da política nacional das relações de consumo, visando aí a fomentar as ações direcionadas à educação financeira do consumidor e também a prevenção e tratamento do superendividamento como uma forma justamente de evitar essa exclusão social. Acho que veio em boa hora, porque a concepção dessa norma vem lá de 2012, portanto, é já bem antigo essa aspiração, e as coisas mudaram muito nas relações de consumo, né, principalmente aí com a inserção da tecnologia nos meios negociais, e essa pandemia, né, que acabou vindo a aumentar ainda mais, né, a necessidade do consumidor de ir ao mercado, portanto, aumentando sobremaneira o endividamento. Então, eu acredito, sim, que a lei vem em boa hora. Deputado Bartô, gostaria também da análise do senhor e pergunto ainda qual que é a realidade do superendividamento hoje no país. Olá, Carlos. Olá, ouvintes. Muito obrigado aí pelo espaço, né? A gente poder falar um pouquinho sobre nossas visões, né? Hoje a gente vê um cenário que uma dívida de famílias, mesmo sendo alta, né, em torno aí de 69,7%, gira muito em torno disso. A gente pega aqui dados históricos, aí, o menor indicador foi 57%, e sempre gira em torno de 66%, 60% e algumas coisas, né? A gente vê uma situação onde as pessoas não conseguem pagar suas dívidas, tem em torno de 10,8%, que também fica muito dentro disso, daí, entre 8% a 10% das famílias não conseguem pagar suas dívidas. Alguns momentos piores, alguns momentos melhores chegam a 12% das famílias, em momentos melhores chega a 6% das famílias, para você ver que não muda muito, não, né? Tem a própria questão das contas em atraso, né, que isso mostra muito a dificuldade das famílias naquele momento imediato, que vai entre 17% e 27%. Hoje nós estamos em 25%, então está bem alto, né? Mas, como eu disse, é uma série histórica que vem desde 2010, de pesquisa sobre endividamento aí do Conselho Nacional do Comércio, né? Então, mostra que esse eixo de dívidas entre a família em torno de 70%, 60%, é o natural que a gente já vê da harmonia que faz a relação de consumo através de endividamentos, né? Essa lei vem nos pressupostos do mínimo existencial, da questão da boa-fé do consumidor e da questão do plano de pagamento vindo da intervenção do judiciário. É uma forma que o legislador encontrou para poder resguardar o consumidor, tentando voltar o consumidor ao mercado, né? E bem como também tentando ir contra aquela questão dos abusos cometidos pelas entidades que fornecem créditos. Eu tenho uma posição bem clara, né, voltada para o liberalismo, onde a gente respeita muito a autonomia das vontades dos contratantes, a questão do pacto sunt servanda, onde é respeitado aquilo que é contratado, né? Então, a gente fica com alguns receios quanto o tanto que o Estado pode intervir nisso, tanto que o Estado pode alterar a lógica do mercado e que pode criar, às vezes, um efeito reverso do que se pretende. Mas a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre isso daí, né? Doutora Alanir, eu pergunto para o senhor até que ponto o superendividamento ele decorre de uma cultura dos consumidores ou da oferta irresponsável de crédito pelas empresas?
Então, eu acredito que seja um misto das duas coisas, porque vocês vejam bem, como disse aí o deputado Bartô, nós temos aí, segundo dados do Serasa, e que foi muito explorado também pelo relator do PL na Câmara, né, o deputado Franco Cartafina, são 62 milhões de brasileiros inadimplentes. E dentro, não falando desnecessariamente, aí por causa do nosso tempo, tendo em vista que o deputado já destacou, mas é interessante ver que 12 milhões, né, desses devedores são jovens, né, acenando um início de vida desfavorável. E mais, 6 milhões são idosos, o que indica um desconforto absoluto aí na melhor idade, onde deveria ter uma tranquilidade maior. Então, nós estamos nessa situação do oferecimento predatório de crédito, de consumo em geral, e, em contrapartida, há um descontrole muito grande por falta de uma educação mais eficaz com relação ao consumismo, né, da nossa população. E importante que essa lei traz justamente essa dicotomia, ao mesmo tempo que trabalha, né, a educação do consumidor para evitar esse crédito inconsequente, também cria mecanismos para que não haja esse assédio tão severo, né, dos fornecedores que, de alguma forma, assediam o consumidor, incentivando esse crédito irresponsável, né, que se contrate esse crédito irresponsável. Sem dúvida, essa lei cria ferramentas, né, indispensáveis, não só para o aprimoramento, né, do Código de Defesa do Consumidor, que a essa altura, né, diante dessas inovações de mercado, até da sociedade em geral, já estava um pouco impotente em certas circunstâncias, né, diante da evolução aí desses métodos de consumo. Mas também a sociedade brasileira, de maneira geral, como um todo, vai ganhar muito com isso por ter sido o judiciário aparelhado com esses mecanismos modernos e eficientes para tratamento, né, desse grande mal, que é esse superendividamento e que tanto vem maltratando as nossas famílias, justamente por isso, por essa conjunção, né, da falta de educação para o consumo e dessa oferta predatória aí que se lança no mercado por via dos fornecedores. Deputado Bartô, quais são as principais reclamações dos consumidores sobre endividamento? As principais reclamações são ligadas ao crédito consignado, a questão de oferta sem a informação adequada, a questão de cobrança de serviço não solicitado. Então, sim, a gente vê aí que no mercado se tem práticas aí que não são tão republicanas, vamos dizer assim, né? Onde que há má-fé em qualquer lugar que a gente vá, é um mínimo, né, dentro daquilo que a gente entende que apenas uma parcela tem uma parcela pequena tem má-fé, mas ela acontece, né? Essas reclamações são nítidas quando a gente vê aqui no Procon. Mas o que a gente... E aí, dentro disso, né, essa nova lei traz a questão de obrigatoriedade do contrato ter uma informação mais clara e ser encaminhado ao consumidor antes dele assinar, né? E ele ter uma cópia, ele poder levar uma cópia para casa, né? A questão de não ser tão taxativo aí na questão de sem consulta ao SPC e etc., assim, né, que você vê que realmente segura um pouquinho o ímpeto ali das financiadoras que vêm com propagandas muito agressivas. Então, a gente vê que essa lei caminha um pouco para isso. Mas o que eu acredito muito é a gente voltar cada vez mais à responsabilização para o indivíduo. Porque o indivíduo que pega a dívida, ele tem que estar bem consciente naquilo que ele está fazendo. A gente pega um pouco aqui do cenário, até mesmo da própria
essa pesquisa, né, feita pelo CNC, em que demonstra como que é feitos os créditos, né? A gente viu ali que no começo dela, a primeira série histórica foi em 2010 e agora em 2021 tem uma mudança muito clara, onde a dívida aumenta muito com cartão de crédito, mas diminui no cheque especial e no cheque pré-datado. Ou seja, você vê que as pessoas começam a ter um comportamento de mudança, né? De aonde vai pegar o dinheiro emprestado aquilo do curto prazo. Tem um aumento significativo, por exemplo, no financiamento de carro e financiamento de casa, especialmente, que é também a estabilidade aí da moeda, a estabilidade da economia, fazendo com que o consumidor comece a realmente a pôr a renda dele debilitada, voltado a consumo de longo prazo, né? Que são bens duráveis, né? Bens de capitais, como um carro e uma casa. Né? A gente vê o crédito pessoal que caiu de 13% para 10%, talvez até mesmo que não caiu tão forte por conta de alunos, né? A gente falando aí de pessoas jovens com problema de financiamento, que estão endividados, justamente porque esses jovens estão entrando em programas para poder financiar os seus próprios estudos, né? A gente vê aí a questão do crédito consignado, que é uma modalidade que começou bem no começo dos anos 2000, né? Então tem avançado bastante. Então, lá em 2010, ele estava em torno de 4%, hoje está em torno de 7%. Então, a gente vê que a estrutura do crédito do consumidor ele vai mudando também com a cultura do que o consumidor faz. A gente vê que o principal ponto que mostra a vulnerabilidade dele, ou seja, a condição que ele realmente fica numa situação que ele não consegue pagar suas dívidas e deixa boletos em abertos, estão ligados mais a questões econômicas, né, de ciclos econômicos, onde tem mais dificuldades. Né? A gente vê, por exemplo, em julho e agosto, quando apertou bastante aí a pandemia do ano passado, esses números pioraram bastante. Então, assim, é aquilo que a gente sempre bate. O mercado ele tem toda uma lógica para poder buscar a sua harmonia e o Estado intervindo ele geralmente não causa bons resultados, geralmente causa outros problemas que depois a gente demanda que o Estado entre novamente e por aí vai. Por exemplo, a gente não é satisfeito em ver essas práticas abusivas no mercado, a gente também não fica satisfeito em ver juros muito altos, né? Mas, em contrapartida, como que a gente consegue alcançar um mercado melhor para o consumidor, se a gente vê hoje que mais de 80% do mercado está na mão de 5 bancos apenas. Né? Então, quando a gente vê um mercado altamente regulamentado, onde o Estado vem com interesse realmente de proteger o consumidor, que vem com ideias boas ali, o que ele faz na prática é criar barreiras de entrada e trazendo concentração do mercado. E no mercado onde há um monopólio claro de 5 instituições que demandam mais de 80% do mercado como um todo, eles acabam ficando mais à vontade para poder não respeitar tanto o consumidor, já que ele não enfrenta uma concorrência pesada. E é aí que vem aonde a gente defende bastante. Quanto menos barreira de entrada, quanto mais concorrência, quanto mais players buscando o consumidor, aquele que quer um crédito, quanto mais gente para poder ofertar, mais a gente vai baixar essas condições de créditos, mais a gente vai melhorar as condições dos serviços e informações para esses consumidores. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. O Via Justiça volta em instantes. Via Justiça de volta. Hoje nós estamos falando sobre a lei do superendividamento que está em vigor desde o começo de julho. Participam do programa o juiz Alanir Rabeca, do Juizado Especial de Barbacena, e o deputado Bartô, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Juiz Alanir, como que a nova lei ela altera o Código de Defesa do Consumidor? O que muda na vida do consumidor? É interessante a gente abordar o tema sobre essa reclamação que é feita pelo consumidor, que se baseia essencialmente na falta de informação. E traz todo o resto de carona. Vocês vejam bem, foi até, como bem colocado pelo deputado Bartô aí, foi feito um IRDR, né, um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para tratar justamente
dessa ideia de que o consumidor não está sendo informado, principalmente na captação de crédito, ele não tem informações suficientes. Reclama-se muito do fato de que se contrata um crédito através de cartão de crédito, enquanto o objetivo dele era captar aquele dinheiro através de empréstimo consignado, de um empréstimo comum. E, é claro, os encargos do cartão de crédito são muito maiores, né? Então, a exemplo disso, foi feito um IRDR para tratar desse assunto, mas é tudo, é falta de informação, que essa lei traz agora, essa perspectiva nova ao consumidor, de que ele terá essas informações mais detalhadas, o que efetivamente são os elementos que integram, né, a incidência de juros ou de algum outro tipo de acréscimo que ele vai ter que pagar relativamente àquilo que ele captou ou ao produto que ele comprou, né? Então, isso é muito importante. E traz também uma outra coisa, a meu ver, de uma importância fundamental, porque o juizado especial é o termômetro principal do que está acontecendo nas relações de consumo para nós aí. Ora, veja vocês, a se tirar o juizado criminal e da fazenda pública, que trata de temas diversos, não abarcando aí as relações consumeristas, nós temos o quê? Qual grande volume, assim, de ações que estão hoje dentro do judiciário, notadamente no juizado especial, são aquelas que tratam de empréstimos bancários, de relações com instituições financeiras, os grandes varejistas e os prestadores de serviço. Certamente, esse volume de ação está para 70% em torno disso dentro do juizado especial civil. Então, nós notamos que tem alguma coisa de errado nisso, e essa mudança veio como uma forma importante de colocar o consumidor num risco menor em relação àquilo que ele está captando no mercado a nível de crédito. Então, vocês vejam bem, essa lei ela trata basicamente de 7 crivos importantes, né? São as condições mais justas, no caso de renegociação, para quem contrata o crédito, muitas das vezes daquela forma predatória, e diga-se de passagem, os contratos anteriores ainda serão regidos pelas normas quando eles foram efetivados, mas os seus efeitos, eles terão, sim, que se submeter a essas novas regras. Então, também os contratos antigos estão aí dentro desse contexto. Um segundo crivo seria a recuperação judicial, né? Porque esse consumidor superendividado, que ele não consegue manter, né, os valores necessários ao seu mínimo existencial, obviamente ele está basicamente numa insolvência civil. Então, nós vamos evitar que isso ocorra socorrendo esse consumidor com a recuperação judicial, né? E já partindo aí para esse terceiro crivo, que é garantido o mínimo existencial também, né? Um outro aspecto importante é a maior transparência, né? Como nós dissemos agora, não, eu terei de informar todos os elementos daquela contratação consumidor, eu terei de dar a eles e aos seus garantes uma cópia do contrato, o que era muito negligenciado, embora o Código de Defesa do Consumidor, né, de forma mais pulverizada, já admitia que isso era obrigatório. Nós vamos ter aí o fim daquele assédio e pressão ao cliente, né? E principalmente com a proteção daquele mais vulnerável, né? Ou seja, quantas e quantas vezes se viu na rua aí as pessoas basicamente puxando o transeunte para dentro dos bancos, né, para fornecer crédito, aquelas pessoas com um microfone no alto-falante, né, assediando e seduzindo o consumidor para que entrasse naquela loja, adquirisse um produto, um bem que muitas das vezes ele nem precisa e muitas das vezes nem vai usar. Então, essa pressão, esse assédio ao cliente também está sendo tratado. E tem um suporte ao consumidor, principalmente através dos órgãos nacionais de defesa do consumidor, né, que estarão aí
dando um suporte, dando um acolhimento ao consumidor que estiver nessa condição aí de superendividamento. E, por último, né, o último crivo da lei, que é essa educação financeira tão necessária, né, para que cada vez mais o consumidor se recupere, se conscientize, né, de como ele terá que atuar no mercado de forma responsável e, ao mesmo tempo, não cause nenhum tipo de prejuízo à sua vida através desse superendividamento. Então, eu acho muito importante, né, como dissemos, esses crivos que a lei trouxe e que, de fato, irão socorrer tantos, nesses 63 milhões de consumidores aí inadimplentes, e pelo menos metade deles nessa condição de superendividamento ou que não tem condição sequer de suprir o seu mínimo necessário. O senhor falou aí sobre os 7 itens principais da lei, né? Sete pilares, mas eu vou fazer uma pergunta primeiro para o deputado Bartô e depois para o senhor. Tem um outro pilar, que é a valorização da conciliação. Eu vou deixar até essa pergunta para o senhor na próxima, mas antes eu pergunto para o deputado Bartô. A lei alterou o Código de Defesa do Consumidor e também o Estatuto do Idoso. Como que o senhor vê quais são as alterações no Estatuto do Idoso? Queria que o senhor falasse quem é o consumidor protegido por essa lei. Porque eu li o seguinte, que aquele consumidor que compra, por exemplo, um iate, ele não vai ser protegido por essa lei, algo assim. Queria entender isso melhor, deputado. Eu tenho até um ponto de vista um pouco diferente, porque o que eu vejo aqui é que vai se defender o devedor, não o consumidor. E quando você restabelece a condição do devedor de adquirir novas dívidas e consumir no mercado, na verdade, ele está colocando em risco os consumidores que eles já estão e que têm uma visão de crédito melhor. Tá? Mas, enfim, vou passar aqui qual é a ideia total da lei para ficar bem claro. É uma lei que prevê uma condição de um mercado mais saudável no crédito, ou seja, menos abusos, menos pessoas sendo comprometidas que não deveria, por aí vai. Então, dentro disso, a lei tenta, de certa forma, né, trazer mais informação a partir do momento que evita medidas agressivas, né, a custo zero, se bem custo zero até o Bolsonaro vetou, mas questão de sem consulta SPC e por aí, então dá a entender que o crédito está fácil, pode vir para pegar. Não, está querendo minimizar isso daí. Aí vem a questão de quem é responsabilidade, se é de quem pega a dívida ou se é de quem concede a dívida. E aí, dentro disso, a lei trata todo um escopo da vulnerabilidade daquele que está pegando a dívida, que ele não entende tão claramente o que está fazendo, e por aí vai. Em contrapartida, quem empresta entende tudo, tem advogado, então tem que a responsabilidade acaba ficando com quem empresta a dívida. E, no caso, para mim, a responsabilidade é dos dois, né? E a gente tem que focar sempre no indivíduo também. Aí disso vai para o comprometimento do mínimo existencial do consumidor. Ou seja, esse mínimo existencial já começa a ficar um pouco mais abstrato, porque trata tanto de questões de necessidades básicas como água, luz e alimento, como também vai para a questão de condomínio, transportes, educação, saúde, e que aí já entra na questão da condição do nível social da pessoa, e isso vai ser levado em consideração caso a caso. Então, fica um pouco mais em aberto nisso daí, né? Então, dentro disso, vai se defender aquele, que aí vai direto à sua pergunta, que você está perguntando, né? Aquele consumidor que tem a boa-fé, ou seja, aquele consumidor que se endividou demais, mas estava dentro de um planejamento fictício ali dele, né? E a partir de um certo momento, devido à crise econômica, situação de mais instabilidade para a economia, faça com que ele não tenha mais condições, ou seja, ele se endividou quando tinha condição e, por algum motivo, ele perdeu aquela condição. Então, vai ter que ser considerado o consumidor com boa-fé. E, dentro disso, chega-se a questão da renegociação, que eu acho que não é nem muito a valorização da conciliação, mas sim mostrando a força do Estado para poder determinar a renegociação entre duas partes que haviam selado um compromisso de livre iniciativa de ambos, né, numa questão de estabelecimento ali de conseguir o crédito, e aí o Estado começa a entrar no meio
para poder entender o que está sendo feito, presenciar o acordo, e dentro disso começa realmente a incentivar a conciliação a partir do momento que chama todos os endividamentos, os credores, para uma ação só, e favorecendo aqueles credores que são mais proativos, ou seja, aqueles credores que não forem tão proativos serão colocados até de lado, né? Então, eles não... Quer perguntar uma coisa, cara? Desculpa, eu estou... Não, nós estamos que, questão do tempo, estamos chegando ao final, Sim. né? Eu gostaria de partir para as considerações finais. Doutora Alanir, aí eu deixo aquela pergunta para o senhor, e será também uma forma de contraponto ao deputado Bartô sobre a conciliação, a recuperação judicial. Então, desde de uns 10 anos atrás, o CNJ já vem prestigiando muito a ideia da conciliação, até porque a conciliação ela resolve efetivamente o problema. Muitas das vezes, uma sentença que impõe um cumprimento compulsório a alguém que entende, em um determinado momento ele teve razão, talvez se crie um conflito muito maior. Então, a solução jurídica para as demandas, efetivamente, a conciliação, como nos países, em muitos países do direito oriental. Então, isso é muito importante. Então, vocês veem que essa lei, o que nos surpreendeu agradavelmente foi exatamente isso, né? Vem prestigiando, vem nesse mesmo sentido, né? Que o CNJ e todos os órgãos judiciais estão buscando, que é trazer todas as demandas à conciliação, ou o maior número possível. E muito importante que tem essa fase da lei, que é a fase preliminar, no sentido de que todos os credores haverão de ser convocados para buscar um plano de recuperação desse consumidor superendividado. Isso é muito importante, e ali sim tem muitos mecanismos para que se busque a conciliação, e por que não dizer até uma suposta penalização para ficar no final da fila aqueles fornecedores que, de alguma forma, tiverem algum obstáculo a esse plano de recuperação. Eles vão, então, ter os seus créditos recebidos ao final, né? E, só lembrando, nós temos o PL 533, se não me engano, até de autoria de um deputado mineiro, que é o Júlio Delgado, se não me engano, que ele traz, alterando o Código de Processo Civil, sobre a necessidade de que as demandas apresentem a prova da resistência da parte contrária, porque senão faltará interesse na ação. Então, essa lei vem nessa vanguarda, nesse sentido de buscar conciliar. E, é claro, né, deveria ter esse mecanismo mesmo de que, não havendo a conciliação, o Estado juiz, então, poderá intervir e, de uma maneira regrada, trazer aí a aplicação compulsória desse plano de recuperação do consumidor. Deputado, rapidamente, as considerações do senhor. Considerações finais. As minhas questões com essa lei é trazer a questão de que a realidade é que nada é perfeito, né? Se o Estado intervém demais, vai criar ruídos, vai criar problemas. Se o Estado não intervém demais, vai ter, sim, condições ali abusivas por parte dos seus fornecedores. Acho que é importante a gente focar exatamente nisso, ver onde que as pessoas estão sendo enganadas, onde que as pessoas estão faltando com informação ali para poder serem subtraídas. A questão da responsabilidade, eu acho sempre interessante empoderar o indivíduo, trazer para si a noção do que ele faz, trazer para si a responsabilidade, não fazer o seguinte: eu chego no local, não preciso nem ler o contrato, qualquer coisa der problema, eu só levo na justiça, o Estado vai estar sempre cuidando de mim, porque eu sou sempre a parte mais vulnerável, então acho isso muito prejudicial. A questão da boa-fé e do mínimo existencial, a gente fica muito a cargo de subjetividade, e por isso que eu falo que deixar na mão do mercado, por mais que ele não seja perfeito, ele consegue, de certa forma, ali, com a concorrência, trazer players que tratam de forma mais com boa-fé o seu próprio consumidor, né? E a questão da renegociação, que me gera um sério
medo de como que o Estado vem crescendo ao ponto de crescer, realmente vai ter uma estrutura toda grande para poder lidar com tudo isso, tem um custo muito grande, né, para isso, e tem a própria questão de que eles vão passar por cima de contratos que foram feitos por indivíduos, contratos que levam em consideração o custo daquele dinheiro, né? Que dinheiro é um produto, é um estoque, né? Tem custo seu. Se você deixar ele no mercado, não estando na sua mão, tem custo para você. Tem o risco daquele estoque não retornar, né? Do dinheiro não retornar para o fornecedor. E aí isso aumenta bastante o risco também e que acaba, por fim, no meu ponto de vista, gerando mais risco para o mercado, mais concentração e talvez um efeito adverso daquele que seria esperado. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Alanir Rabeca, do Juizado Especial de Barbacena, e com o deputado Bartô, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Anote aí nosso e-mail para contato, que é viajustiça@mais.com.br, e acompanhe a gente pelas redes sociais da Amages. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.